Bom dia, querido, querida de Deus, né? Que a graça de Deus esteja sobre você. Eu gostaria de, nesse dia, simplesmente deixar uma impressão profética, né? Algo que eu creio que Deus está falando para nós hoje. Eu tenho conferido isso com alguns irmãos e irmãs, né? E tenho essa coisa formatada dentro do meu coração, né? E assim, não quero. Você não tem que concordar comigo, não é? Eu não estou querendo aqui abrir um debate, mas simplesmente, né, levar você a refletir, né? E desfazer, né, uma responsabilidade que eu creio que eu tenho em passar isso adiante, né, como algo que eu creio que seja do Senhor para nós, não é? Então, nós estamos vendo hoje que o mundo parou, né? Por causa de um vírus. O mundo parou, as pessoas em quarentenas ficaram reclusas nas suas casas, com as suas famílias. É um tempo também em que as pessoas pararam, né? Porque quando estamos muito agitados, nós não conseguimos entender, né? Não conseguimos entrar na sintonia divina, né? Muitas vezes não conseguimos escutar Deus quando estamos agitados, né? Então, simplesmente com um dedo, Deus permitiu que o mundo parasse, né? Um pouco para refletir, não é? E eu creio que o recado de Deus é principalmente para a igreja, né? Em 1 Pedro 4,17 diz que o juízo de Deus começa pela casa de Deus, né? Então, o assunto de Deus principalmente é com a igreja, né? E quando eu falo igreja, eu não estou falando de instituição A ou B, né? De placa, de templo. Eu não estou falando disso, né? Porque a igreja não é o templo, a igreja somos nós, né? Eu estou falando de você, de mim, né? Eu estou falando do que Deus deseja acertar na minha vida e na sua vida, né? É um tempo em que a gente se avalia diante de Deus e vê as coisas que precisamos acertar, né? Então, eu creio que esse é apenas um toque divino, um pequeno, um leve toque divino, né? Para que nós reflitamos e acertemos o nosso caminho. A vinda de Jesus está realmente próxima, né? A segunda vinda de Jesus está próxima. E Jesus não vem buscar qualquer igreja, ele vem buscar uma igreja sem mancha, sem ruga, né? Como diz lá em Efésios 5, né? Deus vem buscar esse tipo de igreja. Não é a igreja institucional, não é a placa, a, não é a tradição religiosa, né? Não é isso que não é. Deus não tem compromisso com a tradição religiosa humana. Deus tem compromisso com o seu princípio, com a sua palavra, com a sua verdade, não é? E Deus também deu um toque na humanidade, né? Nas pessoas de uma maneira geral. Deus dá um toque dizendo que elas precisam acertar também, levando elas a parar, a refletir, a avaliar e reavaliar, não é? E eu gosto muito da tipologia bíblica, né? Eu gostaria de fazer uso de uma tipologia bíblica específica, que é a tipologia que está lá em Êxodo 12, né? Deus ali ele estabelece a Páscoa e ele estabelece que as pessoas teriam que ficar enclausuradas nas suas casas, teriam que ficar dentro das suas casas. Eles deveriam estar em família, né? Eles deveriam compartilhar um cordeiro, né? E eles deveriam espargir o sangue nas suas portas, né? Então eu acho que esses são pontos importantes, né? Deus nos enclausura para que a gente pense, para que a gente reflita. Deus nos permite estar em família, porque Deus tem um projeto para a família, né? E Deus deseja, como diz em Malaquias 4, converter coração de pais a filhos e coração de filhos a seus pais. Então é um momento em que você escuta seu filho, é um momento em que você
procura ler os dilemas que estão ali na nossa casa, as pessoas que estão do nosso lado, não é? Essa família, ela tinha que compartilhar um cordeiro, né? Então aqui o cordeiro ocupa uma posição central. Então Jesus precisa ocupar a centralidade das nossas vidas, né? Sua palavra tem que ter autoridade máxima em nossas vidas, não é? O cordeiro aqui, ele precisa ser o centro, né? Da nossa casa, da nossa vida, né? Das nossas decisões. E uma coisa muito importante aqui é que esse sangue deveria ser espargido nos umbrais das portas, né? Então, toda a história divina aponta para a cruz, aponta para o sangue de Jesus. A única forma de Deus redimir, de Deus salvar, de Deus perdoar, é a única forma, né? Então, o mais curioso é que nós estamos há uma semana nós estamos a uns 10 dias da Páscoa, né? Estamos a uns 10 dias da Páscoa. Então, Deus, curiosamente, né, na cronologia até ela se adequa, né? A cronologia bíblica aqui se adequa à nossa cronologia atual, não é? Nós estamos nas vésperas da Páscoa, né? Momento em que Deus, né, faz com que as famílias se reclusem, faz com que as pessoas reflitam, né? E eu gostaria de deixar com você isto, né? Para você refletir, para você pensar, né? Em Mateus 16:1, Jesus está falando aos fariseus e saduceus: vocês conhecem, olham para o céu e podem prever o tempo, e não sabem entender, não sabem discernir os tempos de Deus, né? Então que Deus nos dê corações sábios para que nós possamos discernir. Eu pessoalmente entendo, né? Jesus, no seu sermão escatológico, em Mateus 21, ele fala sobre o princípio das dores, né? Então eu creio que o que a gente está vivendo hoje são o princípio das dores, né? Virão coisas muito mais pesadas, né? Daqui para diante, né? E nós precisamos estar preparados, enquanto igreja, enquanto pessoa, né? Enquanto pessoa, enquanto família, precisamos estar preparados, tá bom? E Deus está chamando você e a mim a um concerto diante dele, né? Um bom dia, graça do Senhor sobre a sua vida, querido.